Brian Walker, milionário, herdeiro de um enorme império de investimentos e dono de um ego do tamanho da cidade, estava sentado, entediado, folheando uma pilha de currículos. Sua equipe tinha acabado de contratar uma nova funcionária, Mila Lester. Mas Brian não se importava. Os funcionários entravam e saíam como convidados em suas festas. Na manhã seguinte, algo incomum aconteceu. Brian acordou mais cedo do que o habitual, o que era raro, e desceu para a sala. Ao abrir a porta, congelou. Lá estava ela, Mila, de joelhos no chão de mármore branco, esfregando uma mancha persistente com tanta concentração que parecia estar travando uma batalha contra o produto de limpeza. Brian pigarreou, esperando a reação dela. Mila ergueu os olhos por um segundo e disse simplesmente: "Bom dia, Sr. Walker." Depois, voltou direto ao trabalho como se fosse qualquer um. Brian piscou, confuso. Só isso? Nenhum sorriso, nenhum olhar arregalado para a vista do 50º andar. Nada. Isso o deixou perplexo. Ele estava acostumado a ser tratado como uma estrela de cinema. Em vez disso, foi ignorado como uma luminária de sala de estar. Ele se endireitou, exibiu seu sorriso mais ensaiado e caminhou com a confiança de alguém que sempre consegue o que quer. "Então, você é a nova contratada, certo?" Ele começou num tom charmoso. "Deve ser incrível trabalhar aqui. Esta cobertura já foi destaque em revistas, sabia?" Mila parou de esfregar e ergueu uma sobrancelha, totalmente imperturbável. "Para mim, chão sujo é chão sujo, seja numa cobertura de capa de revista ou num porão no Queens." Brian ficou sem fala por um momento, depois soltou uma risada forçada. "Nossa, você é direto. Gostei." Ele se inclinou um pouco, como se estivesse contando um segredo. "Você sabia que esse mármore foi importado da Itália? Custou uma fortuna." Mila olhou para o chão e depois para ele. "Interessant. Quer que eu esfregue em italiano, ou inglês está bom?" Os olhos de Brian se arregalaram. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava apenas o ignorando. Estavam correspondendo palavra por palavra. E não parou por aí. Ele se aproximou um pouco mais, cruzando os braços e exibindo casualmente seu relógio caro. "Bem, não é todo dia que você encontra alguém como eu, Mila." Ela deu um meio sorriso, seco e irônico. "Ah, claro. Um milionário que não sabe onde estão as próprias toalhas. Super raro." Brian caiu na gargalhada, genuinamente surpreso. Normalmente, esse tipo de comentário o irritaria, mas vindo dela, era diferente. Afiado, engraçado e real. Sem bajulação, apenas honestidade. Ele decidiu ir com tudo. "Escute, amanhã tem um evento beneficente num hotel 5 estrelas. Música ao vivo, gente importante, champanhe de primeira." Ele se aproximou um pouco mais, confiante. "Eu adoraria que você fosse meu par." Mila largou a escova de limpeza, levantou-se lentamente e olhou-o diretamente nos olhos. "Sr. Walker, não sou cúmplice de festas, e champanhe caro não muda o fato de que, no fim das contas, continua sendo só água com gás." Brian ficou parado, atordoado. Ela tinha acabado de rejeitá-lo sem pestanejar. Mila pegou o balde, endireitou-se e foi embora, calmamente, retornando à sua tarefa como se nada tivesse acontecido. Brian, por outro lado, permaneceu paralisado em choque. Não estava acostumado a ouvir a palavra não, especialmente de alguém que limpava o chão, mas, em vez de perturbá-lo, acendeu uma faísca, uma mistura de curiosidade e fascínio. "Quem é essa mulher?" pensou. "E como é possível que, pela primeira vez, eu queira conquistar alguém e não tenha ideia de como fazer isso?" Ele sorriu para si mesmo, balançando a cabeça. O jogo tinha acabado de começar. Brian passou a manhã inteira tentando parar de pensar em Mila, mas não adiantou. Toda vez que passava pelo mármore imaculado que ela havia limpado, lembrava-se daquela frase ríspida sobre champanhe ser apenas água com bolhas. Ninguém jamais havia resumido sua vida de forma tão direta e inteligente. Por volta das 14 horas, ele a encontrou na biblioteca. Mila estava de costas, organizando livros que provavelmente custavam mais do que todo o seu salário, mas ela lidava com cada um como se fossem de uma biblioteca pública do bairro. Então, Brian se encostou no batente da porta, tentando parecer casual. "Você acha mesmo que eu sou o tipo de cara de quem você deveria ficar longe?" Mila nem se virou.
Sr. Walker, o senhor é exatamente o tipo de homem que eu atravesso a rua para evitar. Brian riu baixinho, mais surpreso do que ofendido. Isso foi direto ao coração. Não era para o coração. Era para o ego. Mila finalmente se virou, segurando um livro de filosofia que Brian nunca tinha tocado. A diferença é o coração que você cuida. O ego que você esvazia. Brian balançou a cabeça, sorrindo sem querer. Você tem uma resposta para tudo, não é? Eu tenho uma resposta honesta para tudo. Isso é diferente. Ela voltou para os livros, mas Brian não foi embora. Ele continuou observando Mila trabalhar. Não havia pressa, nem desleixo. Cada movimento era preciso e respeitoso. Era como se ela encontrasse dignidade em qualquer tarefa. Por que você me evita? Insistiu ele, genuinamente curioso. Mila suspirou, colocando um volume de Shakespeare de volta na prateleira. Porque homens como você acham que dinheiro resolve tudo. Você acha que pode comprar pessoas, sentimentos, situações. Ela olhou diretamente para ele. E quando você não consegue, fica confuso, como se algo no mundo estivesse quebrado. Brian ficou em silêncio por um momento. Havia muita verdade naquelas palavras. E se eu não for assim? Mas você é. Mila deu um sorriso que não alcançou seus olhos. A diferença é que agora você está curioso sobre alguém que não se impressiona com o seu mundo de faz de conta. Ela pegou a cesta de produtos de limpeza e foi até a porta. Brian a seguiu. Para onde você vai agora? Para casa. Meu turno aqui acabou. E você vai fazer alguma coisa depois disso? Mila parou e olhou para ele como se ele fosse uma criança fazendo perguntas óbvias. Depois disso, vou para o meu outro trabalho, Sr. Walker. Algumas pessoas precisam de 2 para pagar as contas. Ela foi embora, deixando Brian sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Brian não conseguia se concentrar em nada. Nem na reunião com os investidores japoneses, nem no jantar no restaurante mais caro da cidade. Sua mente voltava constantemente para Mila e suas respostas ríspidas. Nos dias seguintes, ele começou a notar coisas que nunca tinha visto antes. Como Mila sempre chegava 15 minutos mais cedo. Como ela trazia o almoço embrulhado em papel alumínio em vez de pedir comida cara como as outras. Como suas roupas eram simples, mas sempre impecáveis. Certa manhã, Brian decidiu sair de casa mais cedo. Ele não admitia para si mesmo, mas queria encontrar Mila quando ela chegasse ao trabalho. A coincidência funcionou. Ele a viu descendo de um ônibus a 3 quarteirões do prédio, caminhando rapidamente pela calçada. Mila! Chamou ele, acenando. Ela parou, claramente sem vontade de conversar. Sr. Walker, o senhor saiu cedo hoje. Na verdade, eu ia, tomar um café. Mentiu ele descaradamente. Quer uma carona? Obrigada, mas eu preciso muito da caminhada. Mila ajustou a alça no ombro. Treino de pobre, como diz minha mãe. Sua mãe? Brian estava genuinamente interessado. Ela. Mila hesitou, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Ela está bem. Precisamos ir, Sr. Walker, o trabalho não espera. Mas Brian percebeu a hesitação. Algo estava acontecendo. Nos dias seguintes, ele começou a observar Mila com mais atenção. Percebeu que às vezes ela parecia cansada demais para alguém da sua idade. Percebeu a frequência com que ela checava o celular, sempre com uma expressão preocupada. E notou que às vezes ela saía do trabalho às pressas, como se fosse uma emergência. Intrigado, pela primeira vez, genuinamente preocupado com outra pessoa, Brian decidiu descobrir o que estava acontecendo. Não por curiosidade, mas por algo que não conseguia explicar. Certa tarde, ele a seguiu em silêncio. Viu Mila pegar 2 ônibus até chegar a um bairro bem mais simples no Queens. Ela entrou em um prédio antigo, mas bem cuidado. Meia hora depois, saiu novamente, desta vez usando um uniforme de lanchonete. Brian ficou parado na rua, processando o que acabará de ver. 2 empregos. Ela realmente tinha 2 empregos. Mas não parava por aí. Na semana seguinte, ele descobriu que ela também estudava administração de empresas à noite na universidade local. Brian ficou impressionado. Como alguém conseguia trabalhar tanto e ainda estudar? Então,
ele descobriu sobre a mãe dela. Numa tarde de quinta-feira, Brian viu Mila saindo do trabalho às pressas, mais preocupada do que o normal. Ele a seguiu novamente, desta vez até um hospital no Bronx. De longe, ele a observou conversando com uma enfermeira, visivelmente chateada. Quando Mila saiu do hospital, ela chorava silenciosamente. Brian sentiu algo estranho no peito. Não sabia o que era, mas, pela primeira vez na vida, queria ajudar alguém sem esperar nada em troca. No dia seguinte, ligou para seu contador pessoal. James, preciso que você pague algumas contas médicas para mim. Claro, Sr. Walker. Contas de quem? Brian lhe deu o nome da mãe de Mila e o nome do hospital. Pediu total discrição. Ninguém deveria saber de onde vinha o dinheiro. Ele achava que tinha feito algo bom, um gesto gentil e generoso. 2 semanas depois, Mila bateu à porta do seu escritório. A expressão em seu rosto não era das melhores. Precisamos conversar, Sr. Walker. Brian ergueu os olhos dos papéis, fingindo surpresa. Claro. Sente-se. Mila fechou a porta e permaneceu de pé, de braços cruzados. Você pagou as contas da minha mãe. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Brian tend to mentor a cara Syria. Não sei do que você está falando. Não minta para mim. Mila se aproximou da recepção. O hospital ligou e disse que um benfeitor anônimo pagou tudo. Levei 2 dias investigando para descobrir que era você. Brian suspirou, desistindo da farsa. E daí? Você precisava de ajuda, e eu ajudei. O problema, Mila apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para a frente, é que eu não pedi a sua ajuda. E, principalmente, não pedi a sua pena. Não foi pena. Foi. Foi o quê? Interrompeu ela. Caridade? Um investimento para me impressionar? O que exatamente o senhor quer de mim, Sr. Walker? Brian ficou sem palavras. Pela primeira vez, não sabia como responder. Eu só vi que você estava passando por um momento difícil, e você decidiu consertar a minha vida com dinheiro. Mila se afastou da mesa. Exatamente como eu disse que homens como você fazem. Mila, espera. Não. Ela levantou a mão. Você não entende, né? Eu trabalho duro. Estudo à noite. Cuido da minha mãe. E tenho orgulho disso. Tenho orgulho de poder sustentar minha família com meu próprio esforço. E você chegou e atrapalhou tudo isso. Brian se levantou, verdadeiramente confuso. Eu só estava tentando ajudar. Não, Sr. Walker. O senhor estava tentando se sentir importante. Queria ser o herói que salva a pobre garota. Mila balançou a cabeça. Isso não é ajuda. É ego fingindo ser bondade. Pela primeira vez na vida, Brian Walker se sentiu verdadeiramente pequeno. Não pequeno em riqueza ou status, mas pequeno como pessoa. Mila. Ele parou, procurando as palavras certas. Desculpe. Eu não pensei nisso. Não, você não pensou nada. Mas havia algo diferente no tom de Mila agora. Menos raiva, mais decepção. O senhor sabe a diferença entre ajudar e controlar, Sr. Walker? Brian balançou a cabeça. Ajudar é perguntar o que a pessoa precisa. Controlar é decidir por ela. Eles ficaram em silêncio por um momento. Brian, pela primeira vez, se viu forçado a analisar com seriedade suas próprias intenções. Se você realmente quer provar que mudou, disse Mila, indo em direção à porta, prove com ações, não com verificações. Ela saiu, deixando Brian sozinho com uma sensação completamente nova, a sensação de que ele realmente havia feito algo errado e queria desesperadamente consertar. Nos 3 dias seguintes, Brian não conseguia parar de pensar nas palavras de Mila. Prove com ações, não com verificações. Simples, direto e devastador. Ele, que sempre resolvera tudo com dinheiro, agora precisava descobrir como ser um tipo diferente de homem. Na manhã de quinta-feira, Brian tomou uma decisão que seus amigos milionários considerariam completamente louca. Ele tentaria viver um dia como uma pessoa normal, como Mila. Ele acordou cedo, mandou o motorista para casa e saiu de casa vestindo jeans e uma camiseta simples. Sem relógio de $50.000, sem terno italiano, apenas Brian Walker tentando ser Brian.
O primeiro desafio apareceu na esquina, o metrô. Brian olhou para a entrada da estação como um explorador diante de uma caverna desconhecida. Ele nunca havia descido aqueles degraus na vida. Seguiu a multidão, tentando se misturar, mas estava claramente perdido. Na catraca, ele congelou, literalmente. Ele ficou ali parado, segurando o cartão do metrô que acabará de comprar, sem saber onde apresentá-lo. Ei, turista! Gritou um sujeito atrás dele. É só apresentar o cartão e passar. Brian correu, obedeceu e finalmente conseguiu entrar. O trem estava lotado. Ele procurou um assento vazio, mas todos estavam ocupados, então ficou de pé, agarrado a um corrimão de metal, balançando desajeitadamente a cada volta. Uma senhora idosa ao lado dele sorriu. Primeira vez no metrô, querida? É tão óbvio assim? Perguntou Brian, envergonhado. Só um pouquinho, ela riu. Você parece um pinguim tentando voar. Quando finalmente chegou ao trabalho, Brian estava suando e seu cabelo estava uma bagunça. Mila o viu entrando no saguão e seus olhos se arregalaram. Sr. Walker, o senhor está diferente hoje. Peguei o metrô, disse ele, orgulhoso como uma criança que amarra o sapato sozinha. Mila piscou algumas vezes, processando o que ouviu. O metrô? Você? Sim, foi uma experiência. Brian puxou a camiseta amassada. Quase perdi meu ponto. Uma senhora me chamou de pinguim, e eu ainda não entendo por que todo mundo corre tanto. Pela primeira vez, Mila riu. Uma risada de verdade, não sarcástica. Sr. Walker, o senhor tomou café da manhã? Na verdade, não. Minha cozinheira geralmente cuida disso. Mas hoje, eu queria tentar ser normal. Normal, Mila completou por ele, ainda sorrindo. Algo assim. Ela o encarou por um instante, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Vamos, vou te mostrar onde tomar um café decente por aqui. Eles saíram juntos, e Mila o levou a uma lanchonete pequena e movimentada a 2 quadras do prédio. O tipo de lugar em que Brian nunca tinha posto os pés antes. Cadeiras de plástico, um cardápio escrito à mão num quadro negro e um dono grego gritando pedidos. 2 cafés e 2 muffins de mirtilo, George, Mila gritou por cima do barulho. Mila, minha menina, George acenou de trás do balcão. Quem é o cara? Um amigo que está aprendendo a viver no mundo real, respondeu ela, puxando Brian para uma mesinha no canto. Brian olhou ao redor, fascinado. O lugar estava cheio de pessoas comuns, funcionários de escritório, enfermeiros recém-saídos do plantão, estudantes com laptops antigos, conversas reais, risadas espontâneas, a vida acontecendo sem roteiro. Então, Mila sentou-se em frente a ele. Você realmente pegou o metrô? Peguei mesmo. Brian sorriu. E sabe de uma coisa? Foi horrível, mas também interessante. Interessant? Como? Bem, descobri que existe um mundo inteiro girando enquanto estou presa na minha cobertura. Ele pegou o café que George trouxe. Obrigado. Quanto é? R$ 4,50, respondeu George. Brian quase engasgou. Não por causa do preço, mas porque provavelmente era o café mais barato que ele já tinha tomado, e estava delicioso. Sr. Walker, Mila observava com curiosidade. Posso lhe perguntar uma coisa pessoal? Claro! O senhor sabe cozinhar. Brian riu, envergonhado. Eu sei pedir comida para entrega. Isso não conta. Mila balançou a cabeça. Que tal lavar roupa? Tem um serviço de lavanderia que busca e leva. Limpar a casa? Enquanto o senhor trabalha lá, Mila apoiou o queixo na mão, pensativa. Sr. Walker, o senhor é basicamente um garotão com um cartão de crédito ilimitado. Ei! Protestou Brian, mas estava rindo. Isso foi duro. Foi sincero. Uma diferença importante. Ela terminou o café. Você quer mesmo mudar? Quero. Então venha para minha casa hoje à noite. Brian quase deixou cair a xícara. Na sua casa? Vou te ensinar a cozinhar. Mila se levanta. E não é um encontro romântico. É uma aula básica de sobrevivência para adultos. Às 19 horas, Brian estava na porta do apartamento de Mila no Queens, segurando um buquê de flores que havia comprado na esquina.
Quando ela abriu a porta, vestindo jeans e uma camiseta com estampa de gato, ele se sentiu completamente deslocado. Flores! Ela arqueou uma sobrancelha. É educado levar flores quando se visita a casa de uma mulher. Sr. Walker, isto é uma aula de culinária, não um encontro. Mas ela pegou as flores, sorrindo. Obrigada. São lindas. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Móveis simples, fotos de família nas paredes, livros empilhados em cada canto. Brian sentiu como se tivesse entrado em um mundo diferente. Sua mãe está bem? Perguntou, notando a foto de uma mulher mais velha na mesa lateral. Melhor, obrigada. Mila colocou as flores num vaso. Ela está na casa da minha tia hoje à noite. Disse que não queria atrapalhar minha missão de civilizar o milionário. Brian riu. Ela sabe sobre mim? Minha mãe sabe de tudo. Mães têm superpoderes para esse tipo de coisa. Mila foi até a cozinha. Vamos lá, vamos começar com algo simples. Ovos mexidos. Eu sei fritar um ovo, disse Brian, confiante. Você sabe? Claro. Quantas vezes você acha que eu já vi isso em filmes? Mila cruzou os braços, divertida. Filmes não contam, Sr. Walker. Mostre me. Ela lhe entregou uma frigideira, óleo e 2 ovos. Brian olhou para os ingredientes como se fossem equipamentos de laboratório. Primeiro, ligue o fogão, instruiu Mila. Brian girou o botão. As chamas subiram demais. May spike so, Sr. Walker. A ideia é cozinhar, não incendiar a minha cozinha. Ele ajustou o fogo, despejou o óleo e esperou esquentar. Até então, tudo bem. Então, pegou o primeiro ovo. Como faço para quebrar isso sem fazer bagunça? Na borda da panela, com cuidado. Brian bateu o ovo na panela. Com muita força. A casca se estilhaçou, caindo no óleo quente junto com a clara e a gema. Ups! Sr. Walker, o ovo tem que sair da casca, não levar junto. Mila estava claramente se divertindo. Deixe-me tentar de novo. O segundo ovo foi pior. Brian errou completamente a frigideira, deixando a gema e a clara escorrerem pelo balcão. Mila não conseguiu conter o riso. O senhor é um perigo público na cozinha. Não é tão fácil quanto parece, protestou Brian, limpando a bagunça. Vem cá. Mila se aproximou, pegando outro ovo. É assim que se faz. Ela ficou ao lado dele, guiando sua mão para quebrá-lo corretamente. Brian sentiu o cheiro suave do perfume dela e notou como seus dedos eram delicados, mas firmes. Por um momento, ele se esqueceu completamente do ovo. Sr. Walker, o senhor está prestando atenção? Desculpe, é que o seu cheiro é muito bom. Mila corou levemente, mas não se afastou. Concentre-se na comida, Sr. Walker. Depois de meia hora, 3 ovos desperdiçados e uma cozinha que parecia uma zona de guerra, Brian finalmente conseguiu fazer algo que lembrava vagamente ovos mexidos. Nada mal, disse Mila após provar, tentando não fazer careta. Não minta para mim. Você disse que é importante ser honesto. É bem ruim, ela admitiu, rindo. Mas foi sua primeira tentativa. Todo mundo começa em algum lugar. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, comendo ovos levemente queimados e conversando. Pela primeira vez, Brian se sentiu relaxado. Não precisava impressionar ninguém. Não precisava ser Brian Walker, o milionário. Podia simplesmente ser ele mesmo. Mila, posso te perguntar uma coisa? Claro! Por que você está me ajudando? Quer dizer, depois do que eu fiz. Porque todo mundo merece uma segunda chance, disse ela, olhando para ele. E porque, pela primeira vez, vejo que você está realmente tentando mudar. Como sabe, Sr. Walker? Um homem que nunca andou de metrô na vida e concorda em se humilhar com ovos mexidos está claramente passando por uma transformação. Ela sorriu. Ou tendo um colapso nervoso. Ainda não tenho certeza. Brian riu. E pela primeira vez em semanas, sentiu-se genuinamente feliz. Obrigado por me dar esta oportunidade. É muito cedo para isso. Amanhã vamos lavar roupa. Pode ser perigoso. Para as suas roupas? Com certeza. Eles riram juntos, e Brian percebeu que algo havia mudado entre eles.
A barreira entre chefe e empregado estava caindo. Eram apenas duas pessoas se conhecendo. Quando Brian se levantou para ir embora, Mila o acompanhou até a porta. Sr. Walker? Sim. Meu nome é Mila. Pode me chamar de Mila. Só se você parar de me chamar de Sr. Walker. Meu nome é Brian. Tudo bem, Brian. Eles se entreolharam por um momento. O clima entre eles parecia diferente. Que bom. Brian se inclinou levemente, e Mila não se afastou. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais seguro. Quando se separaram, ambos sorriam. Boa noite, Mila. Boa noite, Brian. Brian desceu as escadas do prédio sentindo-se um homem completamente diferente daquele que subira. Pela primeira vez na vida, ele havia conquistado algo que realmente importava. 2 dias depois, enquanto trabalhava no escritório com um sorriso incontido, seu telefone tocou. Uma mensagem de texto de um número que ele conhecia muito bem, mas que esperava nunca mais ver. Oi, querida. Estou de volta a Nova York. Que tal jantarmos hoje à noite? Tenho novidades. Beijos, Bethany. Brian encarou a mensagem de Beta Short por pelo menos 5 minutos, como se as palavras pudessem mudar magicamente na tela. Não mudaram. Sua ex-namorada havia voltado, e ele sabia exatamente o que isso significava. Problemas. Beta tinha um talento especial para aparecer nos piores momentos possíveis, como uma tempestade tropical repentina que destrói tudo em seu caminho. Eles haviam terminado 8 meses antes, após 2 anos de um relacionamento que mais parecia um acordo comercial entre duas fortunas. Brian estava tentando decidir se respondia ou fingia que seu celular havia desaparecido no espaço quando ouviu uma batida na porta do escritório. Entre, disse ele, guardando o celular rapidamente. Mila entrou com sua cesta de produtos de limpeza, sorrindo daquele jeito que fazia o coração de Brian disparar desde o beijo deles 2 dias antes. Boa tarde, Brian. Como estão os ovos mexidos? Você conseguiu cozinhar sem incendiar a cozinha? Na verdade, tentei de novo ontem à noite. Ele sorriu de volta. Só chamei os bombeiros uma vez, então acho que estou melhorando. Mila riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Ela começou a organizar os papéis na mesa dele. Mas pelo menos você está tentando. Foi nesses momentos que Brian percebeu o quanto sua vida havia mudado. 2 semanas antes, ele mal notava a Mila. Agora ela era a melhor parte do seu dia. Mila, você gostaria de jantar comigo amanhã? Em algum lugar simples. Sem champanhe sofisticado ou garçons de smoking. Você conhece algum lugar assim? Ela provocou. Bem, o George recomendou uma pizzaria no Brooklyn. Disse que eles fazem a melhor pizza caseira da cidade. Sério? Beton riu, como se ele tivesse contado uma piada. Ela limpa a sua casa. Vocês não têm nada em comum. Sobre o que vocês conversariam durante o jantar? Produtos de limpeza? Você não a conhece. Não preciso. Betan se levantou e contornou a mesa para ficar mais perto dele. Eu conheço você. Eu conheço o nosso mundo. Lembra como éramos bons juntos? As viagens, as festas, os negócios que fechamos em eventos sociais. Ela colocou a mão no ombro dele, um gesto familiar que costumava confortá-lo. Betan, há uma exposição de arte inaugurada hoje à noite no Met. Todos os que importam estarão lá. Ela se inclinou e sussurrou em seu ouvido: podemos aparecer juntos. Avisar as pessoas que estamos de volta. Como nos velhos tempos. Brian fechou os olhos por um instante. Os velhos tempos. Festas cheias de gente que ele mal conhecia. Conversas vazias sobre dinheiro e status. Relacionamentos construídos com base nas aparências. 1 mês atrás, essa era toda a sua vida. Não sei se é uma boa ideia. Claro que é. Bethany sorriu, confiante. Use seu smoking preto, o Armani que você usou no baile do ano passado. Te pego às 8. Ela caminhou até a porta, parou e olhou para trás. E Brian, talvez seja melhor não mencionar sua fase experimental para os nossos amigos. Eles não entenderiam. Depois que ela saiu, Brian permaneceu sozinho em seu escritório, sentindo como se 2 mundos estivessem colidindo em sua mente. De um lado, Betan e tudo o que ela representava,
seu passado, seu círculo social, a vida que ele sempre conhecera. Do outro, Mila e a possibilidade de ser alguém diferente, alguém melhor. 1 hora depois, ele encontrou Mila limpando as janelas da recepção. Ela parece interessante, disse Mila, sem olhar para ele. Mila, sobre o que ela disse. Você não precisa explicar nada. Ela mergulhou o pano na solução de limpeza. Todo mundo tem um passado. Mas não é isso. Bethan e eu terminamos há meses, e agora ela voltou. Mila finalmente olhou para ele. Acontece. Brian notou algo diferente no tom dela. Mais distante, mais formal. Mila, o que está acontecendo entre nós? Brian, ela suspirou. Olha, eu realmente gostei de te conhecer melhor. Gostei de ver que você pode ser diferente do que eu imaginava, mas talvez estejamos nos enganando. Como assim? Vimos de mundos completamente diferentes. Seu ex deixou isso bem claro. E talvez ela tenha razão. Não diga isso. Brian, você vai a festas que custam mais do que o meu salário anual. Você tem amigos que provavelmente nem sabem que existem pessoas como eu. Ela parou de limpar. Não consigo competir com isso. Você não precisa competir. Sim, eu preciso. Ela deu um passo para trás quando ele tentou se aproximar. E a verdade é que você também terá que escolher. Não dá para viver nos dois mundos para sempre. Mila terminou de guardar os produtos de limpeza e foi em direção ao elevador. Mila Spear. Boa sorte na exposição hoje à noite, Brian. Tenho certeza de que será maravilhoso. As portas do elevador se fecharam e Brian ficou sozinho na recepção, percebendo que acabará de perder algo muito mais valioso do que qualquer obra de arte que veria naquela noite. Nos 3 dias seguintes, Brian Walker descobriu o que realmente significava sentir falta de alguém. Não era como sentir falta de um item caro perdido ou de uma viagem cancelada. Era uma sensação física, como se uma parte dele tivesse simplesmente desaparecido. Mila evitava cruzar com ele nos corredores. Quando se encontravam por acaso, ela o cumprimentava educadamente, "Bom dia, Sr. Walker", e se afastava como se ele fosse apenas mais um móvel chique na cobertura. Aquele retorno ao tratamento formal doeu mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Brian tinha ido à exposição no Metropolitan com Bethan, como prometido. Passou 3 horas ouvindo comentários pretensiosos sobre arte, fingindo se importar com conversas sobre investimentos em vinhedos franceses e sorrindo para fotos que apareceriam na seção social dos jornais. No dia seguinte, no meio da festa, enquanto Bethan conversava com um grupo de amigos sobre sua última compra na Quinta Avenida, Brian se pegou imaginando como Mila reagiria naquele ambiente. Ela provavelmente faria um comentário inteligente sobre como as pessoas gastam mais no jantar do que algumas famílias em um mês inteiro. Brian, querido, você está ouvindo? Bethan tocou seu braço, trazendo de volta a realidade. Desculpe, eu estava pensando no trabalho. Trabalho? Numa festa? Ela riu, balançando a cabeça. Você realmente precisa aprender a relaxar de novo. Mas Brian não conseguia relaxar. Não conseguia fingir que estava se divertindo. Não conseguia fingir que tudo aquilo ainda fazia sentido para ele. Na quarta manhã, sem uma conversa de verdade com Mila, Brian estava em seu escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros quando Bethan apareceu novamente. Desta vez, ela trouxe 2 amigas, Jennifer Morrison e Amanda Sterling, 2 herdeiras que Brian conhecia desde a adolescência. Surpresa! Bethan entrou, radiante. Trouxe companhia para o almoço. Brian se levantou, forçando um sorriso educado. Jennifer, Amanda, como vocês estão? Maravilhoso, respondeu Jennifer, beijando o ar perto da bochecha dele. Bethan nos contou sobre vocês dois. Estamos tão felizes. Sobre nós dois? Brian olhou para Bethany, confuso. Ah, Brian, não seja modesto. Amanda sentou-se sem ser convidada. Todo mundo está falando de vocês dois na exposição ontem. Que casal lindo vocês formam. Brian sentiu um peso no estômago. Não havia nada oficial entre ele e Bethan, mas ele sabia como funcionava o jogo social. As aparências importavam mais do que a verdade, e aparecerem juntos em público significava muito mais do que ele pretendia. Na verdade,
Ele começou a dizer, mas Bethan interrompeu. Brian sempre foi tímido com essas coisas. Ela riu, agarrando o braço dele possessivamente. Mas não há como negar, querido. As fotos saíram no jornal hoje de manhã. Ela mostrou o celular a ele, e lá estavam eles, Brian e Bethan sorrindo para as câmeras, ela elegantemente pendurada no braço dele. A manchete dizia: o casal de ouro está de volta, Brian Walker e Bethan Ashford reacenderam o romance. Não é lindo? Jennifer bateu palmas. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Naquele momento, Brian ouviu uma batida suave na porta. Mila entrou com uma bandeja de café, claramente sem esperar visitas. Desculpe. Não sabia que você tinha visitas, disse ela, mantendo o olhar baixo. Não, tudo bem. Entre, disse Brian rapidamente. Bethan e suas amigas olharam para Mila como se ela fosse um objeto curioso que tivesse aparecido do nada. Ah, é a faxineira, disse Amanda com falsa doçura. Como vai, querida? Estou bem, obrigada, respondeu Mila, colocando as xícaras na mesa com cuidado profissional. Bethan nos contou sobre a sua situação. Jennifer inclinou a cabeça com pena. Deve ser tão difícil para você, trabalhar tanto para sustentar a família. Brian viu Mila apertar levemente o maxilar, mas ela manteve uma expressão neutra. Eu me viro muito bem. Obrigada pela preocupação. Claro que sim, querida. Bethan sorriu condescendentemente, e é tão admirável como Brian se importa com os funcionários. Ele sempre teve um coração tão generoso. A palavra funcionários o atingiu como um tapa. Brian viu Mila ficar tensa, mas ela terminou de servir o café em silêncio. A propósito, continuou Amanda, como se Mila fosse apenas parte da mobília, Brian, você viu que os White estão vendendo a casa deles nos Hamptons? Seria perfeita para vocês dois como casa de veraneio. Casa de veraneio? Repetiu Brian, ainda processando o momento. Para depois do casamento, obviamente, Jennifer riu. Não adianta fingir que não está pensando nisso. Vocês dois sempre foram feitos um para o outro. Brian olhou para Mila, que havia terminado de servir o café e se dirigia silenciosamente para a porta. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, e ele viu algo que o arrasou. Resignação. Com licença, disse Mila suavemente, saindo da sala. As três mulheres continuaram conversando sobre casamentos, casas e o futuro, mas Brian não ouvia mais nada. Sua mente estava completamente focada na expressão que vira no rosto de Mila. Era como se ela tivesse desistido de qualquer esperança que pudesse ter para elas. Brian? Bethan tocou a mão dele. Você está bem? Você parece distante. Ele olhou para ela, depois para Jennifer e Amanda, depois para as fotos no jornal mostrando uma vida que ele não queria mais. Na verdade, eu não estou bem. Brian se levantou abruptamente. E preciso deixar uma coisa clara. O que foi, querida? Bem, não estamos juntos, disse ele claramente, sua voz ecoando pelo escritório silencioso. As três mulheres o encararam como se ele tivesse acabado de anunciar sua mudança para Marte. O que você quer dizer? Amanda piscou, confusa. Não estamos namorando. Não vamos reatar. Não estamos planejando um casamento nem comprando casas, continuou Brian, sentindo-se estranhamente livre a cada palavra. Fomos a uma festa juntos. Só isso. Bethan se levantou, com o rosto vermelho de vergonha. Brian, não seja ridículo. Você está tendo um momento especial. Mas eu não estou tendo um momento especial, ele a interrompeu. Estou sendo honesto pela primeira vez em meses. Sincero sobre o quê? Perguntou Jennifer. Brian olhou para a porta por onde Mila havia passado e tomado a decisão mais importante de sua vida. Sobre estar apaixonado por outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bethan empalideceu, depois ficou vermelha, depois pálida de novo. Você está falando da funcionária? Perguntou, incrédula. Estou falando da Mila, corrigiu Brian. E ela tem nome. Brian Walker, você perdeu completamente a cabeça, explodiu Bethan. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério mesmo, disse ele, indo em direção à porta. E agora, se me dá licença, preciso ir atrás da mulher que amo. Se você sair por aquela porta agora mesmo, gritou Bethan para ele,
todo mundo vai saber disso. Amanhã vai sair em todos os jornais. Sua reputação vai ficar arruinada. Brian parou na porta e olhou para trás. Beta, minha reputação já estava arruinada. Eu só não sabia disso até conhecer alguém que me mostrou quem eu realmente poderia ser. Ele saiu, deixando 3 mulheres atordoadas para trás. Brian procurou Mila pelo prédio. Finalmente a encontrou no terraço, olhando a cidade através do vidro grosso. Mila. Ela se virou, e ele viu que ela estivera chorando. Brian, você não precisa se explicar. Eu entendo a situação. Não precisa, disse ele, aproximando-se. Acabei de terminar com a Beta na frente das amigas dela. De forma pública e muito clara. Mila piscou, surpresa. Você fez o quê? Eu disse a elas que estou apaixonado por você. Brian sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentirá em anos. E que não me importo com jornais, fofocas ou o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Brian, ela balançou a cabeça. Você não sabe o que está fazendo. Amanhã, você vai se arrepender. Eu não vou me arrepender. Ele pegou as mãos dela. Mila, nessas últimas semanas, você me mostrou que existe um jeito diferente de viver. Você me mostrou que eu posso ser uma pessoa melhor. Mas o seu mundo? O meu mundo pode ir para o inferno. Ele riu. Desculpe a linguagem, mas é verdade. Eu quero construir um novo mundo com você. Mila olhou para ele por um longo momento, e ele pôde ver a batalha acontecendo atrás dos olhos dela. Brian, vou me formar em 2 meses, disse ela por fim. E isso é ruim. É que não consigo me envolver com alguém que ainda está se descobrindo. Ela suspirou. Você acabou de sair de um relacionamento de 2 anos. Teve uma discussão pública com sua ex-namorada. Todo o seu círculo social provavelmente está falando de você agora. Brian percebeu aonde ela queria chegar com isso. Você acha que estou sendo impulsiva? Acho que você está passando por uma transição muito intensa, disse Mila gentilmente, segurando as mãos dele. E eu não posso fazer parte da sua confusão, Brian. Não agora. Mila, por favor. Preciso me concentrar na minha formatura, no meu futuro. Ela deu um passo para trás suavemente. E você precisa ter certeza de quem realmente quer ser, por conta própria. Brian sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, entendeu a sabedoria nas palavras dela. Quanto tempo? Perguntou ele. Não sei. Ela deu um sorriso triste. Talvez quando você tiver certeza de que consegue viver sem precisar da aprovação de ninguém, possamos tentar de novo. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. E Brian, obrigada por me defender lá embaixo. Isso significou muito para mim. Depois que ela foi embora, Brian ficou sozinho no terraço, observando uma cidade que de repente parecia diferente daquela manhã. Ele tinha certeza de que seu telefone já estava vibrando com ligações de amigos chocados, que os jornais de amanhã seriam implacáveis, que sua vida social nunca mais seria a mesma. E, pela primeira vez na vida, ele não se importava nem um pouco. Os dias seguintes foram exatamente como Brian esperava, só que piores. Seu telefone não parava de tocar, mas ele se recusou a atender. As páginas da sociedade fizeram sucesso com a história do escandaloso término entre ele e Beta Ashford. O Walker choca ao trocar herdeira por funcionária, dizia uma manchete. O fim de um conto de fadas, dizia outra. Brian jogou todos os jornais no lixo sem ler os artigos completos. Pela primeira vez na vida, não se importava com o que escreviam sobre ele. O que realmente o incomodava era a ausência de Mila. Ela havia pedido uma transferência temporária para trabalhar em outro andar do prédio, dizendo que seria mais profissional manter certa distância até que as coisas se acalmassem. Brian tentou respeitar o espaço que ela pedia, mas era mais difícil do que imaginava. Acordava pensando nela, passava o dia se perguntando como ela estava e adormecia lembrando de como ela ria dos seus desastres na cozinha. Foi durante uma dessas noites sem dormir que Brian teve uma ideia. Se Mila quisesse que ele provasse quem realmente era, era exatamente isso que ele faria. Mas não com palavras ou gestos românticos, mas com ações concretas. Na manhã seguinte, ele ligou para seu advogado particular. Richard, preciso criar uma fundação.
Que tipo de fundação, Sr. Walker? Para ajudar estudantes universitários de baixa renda. Quero oferecer bolsas de estudo, auxílio para despesas médicas familiares, programas de mentoria, custe o que custar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar o que me levou a essa decisão? Brian sorriu para si mesmo. Digamos que conheci alguém que me mostrou o verdadeiro valor da educação e do trabalho duro. Nas 2 semanas seguintes, Brian se dedicou ao projeto como se nunca tivesse se comprometido com nada antes. Ele passou dias estudando outras fundações, consultando especialistas em educação e definindo critérios para bolsas de estudo. Ele queria que fosse perfeito. Queria que realmente me das vidas. Acima de tudo, queria fazer isso em segredo até que tudo estivesse pronto. Enquanto isso, Mila estava passando pelos dias mais estranhos desde que começara a trabalhar na empresa. Não ver Brian todos os dias a deixava com um vazio que ela não esperava sentir. Trabalhando no 15º andar, cuidando dos escritórios dos gerentes, ela se pegava pensando nele mais do que queria admitir. Como ele estava lidando com o escândalo na mídia? Estaria arrependido da decisão impulsiva de terminar com Bethan tão publicamente? Mila, você está bem? Perguntou Sarah, uma das recepcionistas. Você parece um pouco distraída ultimamente. Estou bem, mentiu Mila, forçando um sorriso. Só estou focada na faculdade. A formatura está chegando. Ah, é verdade. Quanto tempo mais? 6 semanas. 6 semanas? Pareceram uma eternidade. E, ao mesmo tempo, como se nada. Mila sonhava com esse momento há anos, mas agora que estava tão próximo, sentia uma estranha ansiedade. Parte dela sabia que era por causa de Brian. Eles se afastaram justamente quando as coisas estavam começando a ficar interessantes entre eles. Você vai dar uma festa de formatura? Perguntou Sarah. Não tenho dinheiro para uma festa, riu Mila. Vou só me formar, tirar uma foto com a minha mãe e pronto. Simplicidade é a chave para a felicidade. Mas mesmo tentando manter o bom humor, Mila não conseguia parar de pensar em Brian. Será que ele estava bem? Teria voltado para o seu mundo de festas e vida superficial? A resposta veio inesperadamente. 3 dias depois, Mila estava almoçando no restaurante de George quando ouviu 2 mulheres conversando na mesa ao lado. Você viu as fotos do Brian Walker na festa da Sterling Industries ontem à noite? Perguntou uma delas. Mila tentou não ouvir, mas era impossível. Sim. Ele estava incrível como sempre, e estava com aquela morena linda, Amanda Sterling. Parece que ele superou tudo aquilo com a ex-namorada e a funcionária bem rápido. Claro que superou. Homens como ele não ficam solteiros por muito tempo. Mila sentiu o estômago embrulhar. Pegou o celular, contrariando seu bom senso, procurou notícias sobre Brian Walker. Não demorou muito para encontrar algo. Lá estava ele, com a aparência elegante de sempre, sorrindo para as câmeras ao lado de Amanda Sterling em um evento corporativo. A foto havia sido tirada na noite anterior. Mila encarou a imagem por um longo tempo. Brian parecia exatamente o mesmo, terno caro, relógio brilhante, sorriso perfeito para as câmeras, como se nada tivesse mudado. Claro, pensou ela, ele voltaria ao seu mundo. Era só uma questão de tempo. Ela guardou o celular, perdeu completamente o apetite e voltou ao trabalho com uma sensação de vazio no peito que tentava ignorar. O que Mila não sabia era que Brian só tinha ido àquela festa porque seu advogado insistia que seria importante para o networking da fundação. Ele passou a noite inteira entediado, contando os minutos para ir embora, e posou para exatamente 3 fotos antes de sair cedo. Amanda Sterling tentou flertar com ele a noite toda, mas Brian mal percebeu. Sua mente estava completamente ocupada com os detalhes da fundação e com saudades de Mila. Na manhã seguinte, Brian estava em seu escritório revisando os documentos finais da fundação quando seu assistente bateu à porta. Sr. Walker, o Sr. Richard Hoffman está aqui. O advogado entrou com uma pasta cheia de papéis e um sorriso satisfeito. Brian, tenho ótimas notícias. A Fundação Walker para a Educação está oficialmente estabelecida. Todos os documentos foram aprovados. Os fundos iniciais foram transferidos e podemos começar a operar na semana que vem. Brian sentiu uma onda de satisfação como nunca havia sentido antes. Não era a satisfação de fechar um grande negócio ou comprar algo caro.
Era algo muito mais profundo. Ótimo! E quanto aos critérios para bolsas de estudo? Exatamente como você pediu. Estudantes universitários de baixa renda com bom desempenho acadêmico que também trabalhem para pagar seus estudos. A prioridade também é para aqueles que sustentam suas famílias. Brian Essential. Esses critérios descreviam Mila perfeitamente, embora ele não tivesse mencionado isso ao advogado. E o anonimato garantido? Pelo menos por enquanto. As bolsas serão concedidas em nome da fundação, sem menção a você como fundador. Se quiser tornar isso público mais tarde, podemos fazer um anúncio oficial. Por enquanto, mantenha isso em sigilo. Brian colocou os papéis em uma gaveta. E Richard, eu quero que a primeira bolsa vá para um aluno específico. Nos dias seguintes, Brian se sentiu mais motivado do que nunca. Ele finalmente estava fazendo algo que importava, algo que poderia realmente mudar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, sentia falta constante de Mila. Ele queria contar a ela sobre a fundação. Queria ver a reação dela, compartilhar essa conquista com alguém que realmente entendesse o que ela significava. Mas ele havia prometido dar a ela o espaço que ela pedia. E se ele havia aprendido algo com ela, era a importância de manter a palavra. Mila, por sua vez, estava imersa nos últimos preparativos para a formatura. Entre o trabalho, os estudos para as últimas provas e os cuidados com a mãe, mal tinha tempo para respirar. Mas sempre que via uma foto de Brian nos jornais ou ouvia alguém mencioná-lo, sentia um aperto no coração. Parte dela tinha esperanças. Bem, ela nem sabia exatamente o que. Talvez um sinal de que ele ainda pensava nela. Mas as semanas se passaram e nada aconteceu. É melhor assim, disse a si mesma. Ele voltou para o seu mundo. Estou focada no meu futuro. As coisas voltaram ao normal. Só que nada parecia normal. O restaurante de George não tinha o mesmo charme sem Brian fazendo perguntas sobre o cardápio. Os ovos mexidos que ela fazia em casa a lembravam das risadas que compartilhavam na cozinha. Até mesmo limpar os escritórios da empresa havia perdido parte do seu significado. Certa manhã, 5 semanas antes da formatura, Mila recebeu uma ligação inesperada da secretaria da universidade. Senhorita Lester, temos boas notícias para você. Você ganhou uma bolsa de estudos que cobrirá todas as suas despesas do último semestre, incluindo a cerimônia de formatura. Mila quase deixou o telefone cair. O quê? Eu nunca me inscrevi para nenhuma bolsa de estudos. A Fundação Walker para a Educação selecionou você com base no seu desempenho acadêmico e situação financeira. Parabéns! Mila ficou em silêncio por um longo momento. Fundação Walker. O sobrenome de Brian. Poderia ser? Posso perguntar quem está por trás da fundação? Perguntou ela. Essa informação é confidencial, senhorita. Só posso dizer que é uma organização séria, focada em ajudar estudantes como a senhora. Depois de desligar, Mila ficou paralisada no meio da sala, tentando processar o que acabará de ouvir. Podia ser coincidência. Walker era um sobrenome comum, mas, no fundo, ela sabia que não era. E, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. 3 dias depois da notícia da bolsa, Mila ainda estava processando a informação. Toda vez que pensava na Fundação Walker, sentia uma estranha mistura de esperança e dúvida. Será que Brian realmente fundou uma fundação? Ou seria apenas mais uma maneira de controlar a vida dela com dinheiro, como fizera com as contas médicas da mãe dela? Ela decidiu não criar muitas expectativas. Afinal, as fotos nos jornais o mostravam claramente de volta ao mundo das festas e da alta sociedade. A bolsa de estudos talvez fosse apenas uma coincidência de nomes. Mila, você parece alguém que acabou de ganhar na loteria, mas não tem certeza se o bilhete é verdadeiro, disse George no restaurante, entregando-lhe a xícara de café de sempre. Essa é uma descrição bem precisa. Mila Ryu, Maxendo ou a Q-Car pensativamente. Às vezes, as coisas boas da vida vêm com letras miúdas. Ou às vezes simplesmente complicamos as coisas mais do que precisam ser, disse George enquanto limpava o balcão. Você ganhou uma bolsa porque mereceu, garoto. Pare de procurar problemas onde não há. Mila sorriu. George tinha um jeito de fazer os momentos mais complicados da vida parecerem simples. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Brian estava tendo a semana mais intensa de sua vida.
A fundação estava funcionando, mas ele queria fazer algo especial para Mila antes da formatura. Não apenas contar a ela sobre a fundação, mas mostrar a ela que sua transformação era real e duradoura. Ele passou 3 noites sem dormir, planejando cada detalhe. Queria que tudo fosse perfeito. Sr. Walker, seu assistente entrou no escritório. O estilista que o senhor contratou está aqui para discutir os detalhes do vestido. Mondale entrou. Marcus Deverell era um dos estilistas mais respeitados de Nova York, conhecido por criar vestidos exclusivos para ocasiões especiais. Sr. Walker, entendo que o senhor esteja procurando algo especial para a formatura de uma jovem, disse Marcus, verificando suas anotações. O senhor tem alguma preferência de cor ou estilo? Brian pensou em Mila. Sua elegância simples, como ela estava linda sem nenhum toque caro. Algo que realçasse sua beleza natural. Nada chamativo ou exagerado. Ela não é do tipo que gosta de ser o centro das atenções. Entendido? E o orçamento? Não tem limite. Mas quero que seja especial, não caro. Entendeu? Marcus sorriu. Perfeitamente. Vou criar algo único com elegância discreta. Nos dias seguintes, Brian também trabalhou em uma carta. Ele escreveu, rasgou e reescreveu pelo menos 15 versões. Como você coloca em palavras tudo o que mudou na sua vida? Como você explica que alguém o inspirou a se tornar uma pessoa melhor? Ele finalmente conseguiu escrever algo sincero. Mila, você me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é. Você me ensinou que a verdadeira generosidade não vem de cheques, mas de ações. E, mais do que tudo, você me ensinou que o verdadeiro amor não é impressionar alguém. É se tornar alguém digno de ser amado. A base é só o começo. Quero passar o resto da minha vida provando que você estava certa sobre eu ser capaz de mudar. Brian colocou a carta junto com os documentos da fundação. Tudo seria entregue junto com o vestido no dia da formatura. Mila, por sua vez, terminava seus últimos dias de faculdade com sentimentos contraditórios. Por um lado, ela estava orgulhosa de finalmente conseguir o diploma com o qual sonhava há tanto tempo. Por outro, sentia que algo importante estava faltando. Você vai levar alguém para a cerimônia? Perguntou sua melhor amiga, Jéssica, durante um intervalo entre as aulas. Não era chamativo. Era simplesmente perfeito. Ele olhava diretamente para ela, ignorando as outras 300 pessoas na sala. Meu Deus! Sussurrou Jéssica ao lado dela. É ele. Mila não conseguiu responder. Ela ficou paralisada, observando Brian atravessar a sala lentamente em sua direção. As pessoas instintivamente se afastavam, abrindo caminho, mas os olhos dele não se desviavam dos dela. Quando chegou perto o suficiente para que ela pudesse ver seus olhos com clareza, Brian sorriu, não o sorriso ensaiado que ela vira em fotos de jornal, mas o sorriso verdadeiro, aquele que ela aprenderá a amar. Oi, Mila. Ele disse simplesmente. Oi, Brian. Ela conseguiu responder, ainda em choque. Achei que você estivesse viajando. Estava. Voltei hoje à tarde. Ele olhou ao redor do corredor e depois de volta para ela. Eu não perderia sua formatura por nada neste mundo. A sala inteira observava agora, mas nem Mila nem Brian pareciam notar. Você está linda, disse Brian. E havia algo diferente em sua voz, um tipo de certeza que ela nunca ouvirá antes. Obrigada pelo vestido. Mila tentou manter a voz firme. Era bonito demais para recusar. Mila, preciso dizer algumas coisas. Brian se aproximou, na frente de todos, porque quero que o mundo inteiro saiba. Brian, agora, deixe-me falar. Ele respirou fundo, e Mila percebeu que ele estava nervoso. 4 meses atrás, eu estava completamente perdido. Rico, sim. Bem-sucedido nos negócios, sim, mas completamente vazio por dentro. As pessoas próximas começaram a se aproximar, curiosas, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Então você entrou na minha vida e mudou tudo, continuou Brian, com a voz cada vez mais firme. Você me ensinou que dinheiro não compra caráter. Você me mostrou que a verdadeira generosidade vem do coração, não do bolso. E você me ensinou que amor verdadeiro significa se tornar uma pessoa melhor, não tentar impressionar alguém. Mila sentiu lágrimas nos olhos. A fundação foi só o começo. Mila,
Quero passar o resto da minha vida provando que você estava certa sobre mim, que eu posso ser melhor. Brian segurou suas mãos. Quero construir uma vida com sentido. Quero ajudar as pessoas do jeito que você me ajudou. E, acima de tudo, quero fazer tudo isso com você ao meu lado. O ambiente estava completamente silencioso. Até a música havia parado. Para a surpresa de todos, especialmente de Mila, Brian se ajoelhou bem no meio da sala. Mila Charlotte Lester, disse ele, tirando uma caixinha do bolso. Quer se casar comigo? O salão explodiu em sussurros de surpresa e emoção. Mila ouviu sua mãe chorando de alegria em algum lugar da multidão. Ouviu Jéssica gritar de alegria bem ao seu lado, mas tudo o que conseguia ver eram os olhos de Brian, aguardando sua resposta. Brian, ela começou, com a voz embargada. Eu sei que é loucura te perguntar isso aqui e agora, no dia da sua formatura, disse ele rapidamente. Mas passei semanas tentando planejar o momento perfeito, e então percebi que qualquer momento com você é perfeito. Mila olhou para ele ajoelhado à sua frente, para o anel simples, mas lindo, na caixa, para a sala cheia de pessoas esperando por sua resposta. Ela pensou nos últimos meses, nas mudanças que vira em Brian, na base que ele criará, no vestido que escolhera com tanto carinho, na carta que demonstrava uma transformação genuína, acima de tudo, pensou em como sentirá a falta dele nas últimas semanas. Levante-se, disse ela finalmente. Brian pareceu confuso, mas se levantou. As pessoas estão olhando, e você sabe o quanto eu odeio ser o centro das atenções. Mila sorriu em meio às lágrimas. Então sim, Brian Walker, disse ela alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu me caso com você. A sala explodiu em aplausos e vivas. Brian colocou o anel no dedo dela e a beijou enquanto 300 pessoas comemoravam com eles. Quando finalmente se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Não acredito que você fez isso, Mila balançou a cabeça. Na minha formatura, na frente de todo mundo. Eu queria que soubessem que não estou brincando, disse Brian, segurando o rosto dela entre as mãos. Que isso é real. É para sempre. Tem certeza? Perguntou ela. Porque de agora em diante, não tem mais volta para a sua antiga vida. Minha antiga vida? Brian sorriu. Mila, minha vida agora é onde você estiver. E finalmente, pela primeira vez em meses, Mila acreditou nele completamente. Os minutos após o sim de Mila foram um borrão de emoção, abraços e parabéns. Jéssica quase a derrubou de tanta emoção. Sua mãe ria e chorava ao mesmo tempo. Funcionários e colegas que ela mal conhecia vieram com sorrisos sinceros para parabenizá-la. Não acredito que você fez isso aqui, Mila repetia para Brian, balançando a cabeça enquanto admirava o anel em seu dedo. Na minha formatura, na frente de meio mundo. Queria que todos soubessem que estou falando sério, disse Brian, ajeitando delicadamente uma mecha do cabelo dela que se soltara com toda a empolgação. Além disso, você diz que odeia ser o centro das atenções. Mas olha só você agora, radiante. Está dizendo que eu gosto de drama, Sr. Walker? Estou dizendo que você está radiante, futura Sra. Walker. Mila riu, sentindo uma leveza que não sentia há meses. Future Sra. Walker. Ainda estou me acostumando com esse som. Temos tempo, disse Brian, segurando a mão dela. Uma vida inteira. O DJ, sentindo o momento, colocou uma música lenta e romântica. As pessoas no salão naturalmente abriram espaço no centro, criando uma pista de dança improvisada. Você gostaria de dançar com sua noiva? Perguntou Brian, estendendo a mão. Minha noiva, repetiu Mila, experimentando como soava. Vai levar um tempo para me acostumar. Eles se moveram para o centro da sala, e Brian a puxou delicadamente para seus braços. Mila apoiou a cabeça em seu ombro, finalmente se permitindo relaxar completamente. Sabe, ela sussurrou em seu ouvido, nunca imaginei que minha noite de formatura terminaria com um pedido de casamento. E eu nunca imaginei que pediria alguém em casamento se a primeira coisa que me recusou fosse por causa de um champanhe caro. Lembra disso? Mila levantou a cabeça para encará-lo. Lembro de cada palavra que você me disse desde o primeiro dia, disse Brian, girando-a delicadamente. Principalmente a parte da água com gás. Em minha defesa, ainda é só água com gás.
Em minha defesa, você estava absolutamente certa. Eles riram juntos, dançando como se fossem as únicas duas pessoas no salão. Outros casais se juntaram a eles, mas Mila mal percebeu. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Brian, disse ela depois de alguns minutos, posso te perguntar uma coisa séria? Claro! Tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Ela parou de dançar por um instante. Porque depois de hoje, não tem mais volta. Todo mundo vai saber. Amanhã vai sair nos jornais. Seus amigos da alta sociedade vão falar sobre isso por meses. Brian segurou o rosto dela delicadamente entre as mãos. Mila, 6 meses atrás, eu me importava com o que os jornais diziam sobre mim. Hoje, a única opinião que me importa é a sua. E se você se cansar de viver como pessoas comuns? Ela insistiu. E se você começar a sentir falta das festas, dos jantares chiques, daquela vida glamourosa? Quer a verdade? Brian sorriu. A última vez que me diverti de verdade numa festa foi na sua cozinha, comendo ovos queimados e rindo das suas piadas sobre os meus desastres culinários. Aqueles ovos eram realmente horríveis. Estavam horríveis, mas foram os melhores ovos que já comi. Mila riu, finalmente se permitindo acreditar que aquilo poderia ser real e duradouro. Tudo bem, Brian Walker. Ela se aproximou dele. Se você tem certeza, eu também tenho. Tenho certeza. Então vamos fazer isso, certo? Disse ela com um sorriso brincalhão. Mas primeiro, só para você saber, vou querer uma cerimônia simples. Nada de 500 convidados ou flores que custem mais que um carro. Simples parece perfeito. E vou continuar trabalhando. Não vou me transformar em uma esposa decorativa que passa o dia no salão de beleza. Eu não esperaria nada menos de você. E se você voltar a ser arrogante ou convencido, eu vou te lembrar de quem você era antes de me conhecer. Pode contar com isso. Brian riu. Alguma outra condição? Sim. Mila se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Você vai ter que aprender a cozinhar de verdade. Não posso passar o resto da minha vida te resgatando de incêndios na cozinha. Essa vai ser a parte mais difícil deste casamento. Eles voltaram a dançar, perdidos em sua própria bolha de felicidade, quando a música foi repentinamente interrompida por uma comoção perto da entrada do salão. As pessoas começaram a se virar e a murmurar, criando uma onda de curiosidade e tensão. O que está acontecendo? Perguntou Mila, tentando enxergar por cima da multidão. Brian olhou para a entrada e seu rosto se contraiu. Problemas? Bethan Ashford acabará de entrar na sala, ladeada por 2 homens de terno que Mila não reconheceu. Ela estava impecável como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas raiva ou ciúme. Era determinação fria. Brian Walker, Bethany Grito Alto o Sufficient para que todo civism. Que coincidência te encontrar aqui. As conversas cessaram completamente. O DJ, sentindo a tensão, desligou a música. 300 pessoas se viraram para testemunhar o que claramente seria um confronto. Bem, disse Brian calmamente, colocando um braço protetor em volta da cintura de Mila. Você não foi convidada. Eu não preciso de convite para falar a verdade. Bethan deu um passo à frente, seus saltos ecoando pelo silêncio. Especialmente quando essa verdade pode impedir uma jovem de cometer o maior erro da sua vida. Mila sentiu o estômago embrulhar. Havia algo na voz de Bethan que soava diferente desta vez, menos emotiva, mais calculada. Do que você está falando? Perguntou Brian. Estou falando dos seus acordos com a Richardson Holdings, querida, disse Bethan com um sorriso frio. E com a Blackstone Industries. Lembra daquelas empresas das quais você jurou que tinha desistido? Brian empalideceu. Não faça isso. Fazer o quê? Dizer a verdade? Ela se virou para Mila. Querida, você acha mesmo que aquele homem mudou? Que ele abriu mão de todos os seus negócios obscuros para, de repente, se tornar um santo? Um dos homens que estava com Bethan se adiantou e tirou um envelope do bolso do paletó. Senhorita, dirige USC a Mila. Sou investigator particular. Tenho aqui documentos que comprovam que o Sr. Walker manteve investimentos em empresas sob investigação por lavagem de dinheiro até a semana passada.
A sala explodiu em sussurros chocados. Mila sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade, disse Brian, mas sua voz soou fraca demais para a situação. Não é verdade. Bethany riu. Então explique essas transferências bancárias. Explique as reuniões que você teve com Charles Richardson enquanto fingia lançar sua fundação de caridade. Ela jogou algumas fotos na mesa mais próxima. Mesmo de longe, Mila conseguia ver Brian saindo de um prédio comercial, claramente em uma reunião de negócios. Brian, Mila se virou para ele, buscando em seus olhos alguma explicação. Diga que não é verdade. Mila, eu posso explicar. Explicar? Interrompe Bethany. Como você explica ter mentido para ela todos esses meses? Como você explica ter usado uma fundação de caridade para limpar dinheiro sujo? Isso é mentira, gritou Brian finalmente, com a voz elevada de raiva. Bem, você está inventando isso. Sou mesmo? Ela se virou para o investigador. Sr. Collins, o senhor poderia gentilmente mostrar os documentos à noiva? O homem caminhou em direção a Mila com o envelope. Ela olhou para Brian, torcendo, esperando que ele protestasse, negasse, fizesse algo para provar que era tudo falso. Mas Brian ficou parado ali, com a expressão de alguém que foi pego em flagrante. Mila, ele tentou se aproximar. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? A voz de Mila saiu mais fina do que o normal. Que você mentiu para mim? Que a base é falsa? Que você nunca mudou de verdade? A fundação é real, insistiu Brian. Mila, por favor, você tem que acreditar em mim. Mas o estrago já estava feito. A sala inteira assistia em silêncio tenso. Mila olhou ao redor e viu os rostos chocados dos colegas, a preocupação no rosto da mãe e a satisfação mal disfarçada no de Beta. Mila começou, mas sua voz falhou. Eu preciso de um momento. Ela correu em direção à saída, deixando para trás 300 pessoas incrédulas, um Brian desesperado tentando segui-la e uma Bethan vitoriosa sorrindo. A formatura que deveria ter sido o dia mais feliz da vida de Mila se transformou no pior pesadelo que ela poderia imaginar.